Boa noite. O ano de 1961 marcou profundamente a história do nosso país. Em agosto daquele ano, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, setores antidemocráticos tentaram rasgar a Constituição e impedir a posse do vice-presidente João Goulart, que havia sido eleito pelo voto direto da população. Num gesto patriótico de grande coragem cívica e pessoal, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, mobilizou o povo brasileiro em defesa da Constituição. Esse episódio é conhecido como Campanha da Legalidade, um movimento que levantou todo o país contra as forças mais reacionárias que desejavam impedir que o Brasil cumprisse o seu destino de nação livre e democrática. Por isso, hoje nós do PDT nos orgulhamos de poder apresentar o documentário que você vai assistir agora. Afinal, esses acontecimentos tão marcantes da nossa história fazem parte também da história do nosso partido. O PDT sempre esteve e estará ligado à defesa do nosso povo e à defesa dos interesses desse país. Agosto de 1961. O mundo vivia a Guerra Fria. Explodir bombas atômicas era o meio de Estados Unidos e União Soviética mostrarem um ao outro sua força. Em Berlim, a crise que levaria à construção do muro crescia, com a ameaça de um confronto armado. Na América Latina, Fidel Castro e Che Guevara, os heróis da Revolução Cubana, despertavam paixão e ódio. Cuba, 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 andou na contramão, vai descansar no paredão. Cuba, 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 andou na contramão, vai descansar no paredão. Na jovem Brasília de J.K. Niemeyer, o presidente agora era Jânio Quadros, que se elegera com o apoio da direita. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira, o povo está cansado de sofrer dessa maneira. Surpreendendo a todos, Jânio começa a praticar uma política externa independente. Documentos da CIA naquele período revelam que os Estados Unidos acreditavam que Jânio, com a sua pretensão de alcançar um acordo entre americanos e cubanos, era, segundo eles, um apologista de Fidel e da Revolução. As pressões norte-americanas crescem. Na reunião da OEA em Punta del Este, o Brasil, que combatia a decisão de decretar o bloqueio a Cuba, troca de posição e abstém-se. Na delegação brasileira, o jovem governador gaúcho Leonel Brizola não aceita o recuo e retorna ao Brasil. Somos contrários a qualquer ideia de intervenção em Cuba. No dia 18 de agosto, Jânio condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, desencadeando forte reação da direita. Lacerda vai à TV e acusa Jânio de estar preparando um golpe. O governo praticava uma política exterior cor-de-rosa, da chamada linha do mais para lá do que para cá. Disse-me então o ministro da Justiça que já havia sondado 2 ministros militares e que restava um terceiro, e pediu-me que o sondasse. Na manhã seguinte, na saída do desfile do Dia do Soldado, Jânio toma a decisão que marcaria a história brasileira. Atenção, atenção. A posse do vice-presidente João Goulart, então o mais destacado seguidor de Getúlio Vargas e presidente nacional do PTB, detona uma grave crise militar. Liderados pelo marechal Odílio Denis, o trio de ministros militares decide impedir o cumprimento da Constituição e conspira para vetar a posse de Jango. Por todo o país,
Surgem reações. O ex-presidente Juscelino Kubitschek critica o ministro. O marechal Henrique Lott, vencido por Jânio nas eleições, lança um manifesto em defesa da legalidade. Leonel Brizola primeiro adota uma posição cautelosa, por imaginar que Jânio havia sido deposto, e tenta inutilmente contato com o ex-presidente. Nós, gaúchos, estávamos dispostos a acolher o presidente Jânio Quadros no Rio Grande, se a sua renúncia tivesse sido motivada por pressões. Brizola logo pressente que será preciso resistir com outras armas, além dos protestos, e ordena que a Brigada Militar Gaúcha tome posições para defender o Palácio Piratini. Com sacos de areia e coragem, Porto Alegre começa a preparar-se para resistir ao ataque dos golpistas. Avante, brasileiros de fé, unidos pela liberdade. O terceiro exército, sediado na capital gaúcha, vacila. E por ordem de Brasília, fecha as rádios que transmitiam o manifesto de Lott. Brizola, percebendo que a resistência será silenciada, assume o controle da Rádio Guaíba, a única das emissoras que continuava no ar. A brigada toma posições para defender os transmissores, enquanto os microfones são levados para os porões do Palácio Piratini. É o início da cadeia da legalidade. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz. Os momentos vão se tornando dramáticos. Uma coluna de tanques desce em direção ao Palácio Barricado. Radioamadores interceptam mensagens militares falando em bombardear Porto Alegre. Na base aérea de Canoas, os jatos Meteor são preparados, enquanto junto ao Guaíba, no telhado do palácio e nas torres inacabadas da Catedral Metropolitana, a Brigada Militar se prepara para enfrentá-los com armas leves e antiquadas. O escritor Oswaldo França Júnior, na época piloto de um dos jatos, recordou numa entrevista: a gente ia pulverizar o palácio. Ou seja, o armamento que vinha era para pulverizar o palácio mesmo. Colocar umas bombas, foguetes, aviões, né? E ficamos esperando chegar a hora, o dia amanhecer. A gente sabia que ia matar muita gente, porque é lógico, você para atacar um palácio, muitas bombas, muitos foguetes caem na periferia. Então muitas pessoas iam ser atingidas. O Brizola estava lá com a família, estava cercado de gente, estava muito armado, mas não adiantava o ataque do nosso avião, não adiantava. Podia ser que um ou outro avião caísse, mas isso não ia impedir o ataque e a destruição do palácio. Esse movimento de apoio, que é formado principalmente do sargento, fez o seguinte: eles fizeram uma atitude muito inteligente, eles impediram a decolagem dos aviões. Como que impediram? Eles esvaziaram os pneus dos aviões, ou seja, então os aviões ficaram impedidos de decolar, na hora do ataque. Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, se vê diante de um impasse. O general Oromar Osório, comandante da 1ª Divisão de Tanques, já partira para o norte, disposto a enfrentar o golpe. Peri Bevilacqua, comandante de Santa Maria, ameaçava fazer o mesmo. Machado Lopes, isolado, então resolve ir a Brizola. Brizola ignora se o general vem apoiar a legalidade ou dar-lhe um ultimato. E prepara-se para um gesto desesperado. Aqui resistiremos até o fim. Podem atirar. Que decolem os jatos. Que atirem os armamentos que tiverem comprado à custa da fome e do sacrifício do povo. Joguem essas armas contra este povo. Estaremos aqui para morrer. Em resposta ao chamamento do governador, uma multidão vai se formar diante do Piratini.